Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Vamos assim dando início a esta série que tem como título a Eucaristia, o testemunho da Igreja Primitiva. E esta série quer ser como que um complemento a um curso que está disponível neste canal, que tem como título a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras. Tendo estudado a Bíblia e compreendido a Eucaristia a partir da Bíblia, esta série quer ser uma continuidade e mostrar como os primeiros cristãos que se seguiram aos apóstolos, como eles interpretaram, viveram e celebraram a Eucaristia. Portanto, nós iremos trazer os textos dos primeiros cristãos que se seguiram aos apóstolos, né, lá do tempo da igreja primitiva, para compreender melhor o testemunho que eles nos trazem a respeito da Eucaristia e assim poder perceber como a igreja recebeu, né, dos apóstolos o mandato do Senhor, né, fazer isto em memória de mim, como a igreja recebeu, compreendeu e celebrou este mistério. Desde já, fica o convite para nos acompanharem nesta série, compartilharem estes vídeos, porque é uma riqueza. Iremos aqui trazer os textos, né, dos primeiros séculos do cristianismo, um tesouro da nossa tradição. Por isso, nesse primeiro vídeo, que é uma introdução, quero falar um pouco sobre a dimensão da tradição da igreja, que é muito importante para nós. De fato, quando olhamos, né, para Jesus, percebemos que ele não escreveu nada durante a sua vida e que ele também não pediu para os apóstolos escreverem nada. Não há nenhum mandato de Jesus para escrever alguma coisa. Jesus não nos deixou um livro, ele nos deixou a igreja como uma comunidade de fé que ele reuniu em torno a si e confiou aos apóstolos, né, para depois, né, da sua partida, os apóstolos terem a missão de dirigir a igreja, né, de, ao mesmo tempo, anunciar o evangelho, propagar o evangelho e dirigir a igreja. Nós encontramos no evangelho de Mateus aquela frase muito conhecida de Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:16. Ou seja, Jesus institui uma igreja, uma comunidade de fé, que Paulo, lá na carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer: essa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, isso é interessante e nos faz pensar que a verdade, ela está dentro da comunidade de fé, não somente em um livro, né, mas na vivência dessa comunidade, naquilo que ela foi vivenciando, daquilo que receberam dos apóstolos e foi transmitindo, né? Então, isso é importante a gente ter presente. O cristianismo não é uma religião fundada no livro, mas é fundada em Jesus, na sua vida, no seu mandato, né, nessa comunidade que ele nos deixou e que deve testemunhar aquilo que recebeu dos apóstolos, né? A esta comunidade de fé, Jesus deixou, sobretudo, dois grandes mandatos: ir pelo mundo e anunciar o Evangelho, Marcos 16:15, e fazer isto em memória de mim, que é justamente a dimensão do culto. E nesses dois mandatos está toda a síntese da vida da igreja: a missão, né, e o culto. A missão e o culto. E esses são os dois grandes mandatos de Jesus. De novo, ele não mandou escrever algo. Por isso, a igreja não está fundada tão somente na Bíblia. Claro que a Bíblia é importantíssima e é um dos pilares da fé, do fundamento da fé. Mas não só, né? A igreja está edificada em Cristo, que por sua vez edificou a igreja sobre os apóstolos, tendo Pedro, né, como a pedra da igreja. E essa comunidade de fé, ela deve anunciar o evangelho, toda a dimensão da missão, né, que comporta a pregação e a caridade, e ao mesmo tempo a dimensão do culto, fazer isto em memória de mim. Essa comunidade de fé recebe e transmite as verdades de fé, sobretudo na catequese e no próprio culto. É quando se reúne, sobretudo no culto, que os cristãos,
nos primeiros séculos falavam de Jesus, faziam a memória de Jesus, liam os textos do Antigo Testamento, porque se a gente pegar o primeiro século da vida da igreja, não tinha um Novo Testamento escrito. Tinha, ele vai sendo escrito passo a passo, mas isso não estava compilado numa Bíblia, né, por exemplo, né? Então, os textos estavam esparsos, espalhados, mas muitas coisas eles lembravam, né, e falavam de Jesus no culto, davam a catequese e celebravam a Eucaristia. E depois passam a instituir a catequese propriamente dito para aqueles que querem se tornar cristãos, sobretudo por conta dos pagãos, que começam a receber, né, o anúncio do evangelho e não conheciam muitas coisas nem do Antigo Testamento, né, e obviamente nem de Jesus. Então vai se formando a dimensão da catequese fora do culto, né? Como também dentro do culto é um espaço de catequese onde as verdades de fé vão sendo transmitidas, verdades de fé, sobretudo em torno à pessoa de Jesus, que é celebrada no culto, que é a Eucaristia, a fração do pão, né? E, paralelo a isso, também o anúncio e a missão da igreja. A escritura, ela foi sendo escrita e definida por essa comunidade de fé, né? Por essa comunidade de fé. E a escritura, por sua vez, sobretudo, né, o Novo Testamento, que vai sendo escrito passo a passo, né? E o último escrito é lá do ano 100, o Apocalipse, né, aproximadamente. Ela não aborda tudo sobre a vida cristã. Por exemplo, se a gente pegar a Bíblia, ela não nos diz como deveria ser o culto, quando ele deveria ser celebrado. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Tá, uma vez por semana? Todo dia? Uma vez por mês? Uma vez por ano? A Bíblia não diz. Onde isso está dito? Na tradição da igreja, naquilo que a igreja foi fazendo e foi transmitindo oralmente, foi vivenciando, né? E muitas outras coisas a escritura não diz. Como deve ser o governo da igreja, como deve se estruturar, enfim, uma porção de coisas não é interesse da escritura em dizer. Por quê? Porque isso está sendo dito e vivenciado pela própria comunidade de fé que Jesus instituiu, né? A escritura é o paradigma maior, né? Nada do que a igreja faz pode contrariar aquilo que foi sendo escrito e que a própria comunidade de fé entendeu como livro sagrado, né, que é a referência maior. Por isso, sempre devemos estar de acordo com a Escritura. Mas, ao mesmo tempo, como disse, muitas coisas não foram escritas e foram sendo transmitidas oralmente. Isso está escrito na própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, de 2 Tessalonicenses. Então, irmãos, diz Paulo, estais firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, Paulo está dizendo que algumas coisas foram transmitidas por carta, por escrito, outras foram transmitidas por palavra. E aí a gente deve lembrar, né, que nesse tempo, né, de Jesus, dos apóstolos, a escrita era algo muito caro, muito difícil. Então, se escrevia o essencial. Paulo, quando escreve as cartas, a maior parte delas ele escreve para tratar um problema específico que estava acontecendo ou alguma dúvida, alguma questão específica. Então, óbvio que muitas outras coisas não foram escritas, a não ser aquilo que era a necessidade daquele momento, né? Então é importante a gente ter isso presente. E por outro lado, o próprio Paulo diz que algumas coisas foram sendo transmitidas oralmente. Além dos textos do Novo Testamento, que são inspirados, paulatinamente, pouco a pouco, foram aparecendo outros textos que, mesmo não sendo inspirados, no sentido de que não entraram na Bíblia, porque não foram escritos por apóstolos, por exemplo, né? Esses escritos, no entanto, que vão surgindo, eles são, no entanto, testemunhos de como os primeiros cristãos viviam e no que eles acreditavam, né? Então, de novo, lembramos, a escrita era muito difícil e cara naquele tempo, né? Então, depois dos escritos, vamos chamar assim, bíblicos ou apostólicos, que vão formar o cânon do Novo Testamento, da Escritura, né? Depois que se fechou o cânon, e o fechamento do cânon, na verdade, vai ser muito posterior, mas isso é um outro assunto. Depois do tempo dos apóstolos, vão surgindo outros escritos
dos discípulos dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, e assim sucessivamente. Na medida do possível, eles vão deixando escritos que nos testemunham como vivia a igreja primitiva. Então, pouco a pouco vão aparecendo estes textos. Essas tradições orais que vão sendo transmitidas, elas vão aparecendo por escritos. E estes escritos são chamados escritos patrísticos, porque esses primeiros séculos da vida da igreja passaram a ser conhecidos como período patrístico. E esses textos foram escritos por aquilo que passou-se a chamar os padres da igreja. Padre aqui é no sentido de pai, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter alguns padres da igreja que não eram padres no sentido sacerdote, mas são pais da igreja no sentido de que eles são os nossos pais na fé, porque eles nos transmitiram, né, por escrito estes ensinamentos que foram sendo transmitidos oralmente. Então, vou dar alguns exemplos para vocês terem noção. Então, nós temos, por exemplo, um texto chamado Didaqué, que é um pequeno catecismo que é do século I. Ele foi escrito no tempo em que estavam sendo escrito o Novo Testamento. E mesmo que esse texto não tenha entrado no cânon, ou seja, nós não consideramos Didaqué como um texto inspirado, ele tem um grande valor porque era o catecismo que os primeiros cristãos usavam. Então, hoje, por exemplo, nós temos o catecismo da Igreja Católica, que foi, né, ampliado ao longo dos séculos. Não é um texto inspirado, mas é um texto de referência para nós. Assim como a Didaqué era naquele tempo um texto de referência aos cristãos. Temos também, por exemplo, a carta de Clemente aos Coríntios. Clemente, ele chegou a conhecer alguns dos apóstolos. E ele é sucessor de Pedro como bispo de Roma, né? Ele é bispo de Roma e ele escreveu uma carta aos Coríntios. Então é um texto muito importante e que dá testemunho de muitas coisas que a igreja vivia naquele tempo. Clemente escreve por volta do ano 90, segundo boa parte dos especialistas, né? Então, um texto importantíssimo. Algumas comunidades cristãs liam a carta de Clemente no culto, ou seja, entendiam que ela era inspirada. Alguns achavam que ela era inspirada. Depois a igreja entendeu que ela não era inspirada, mas mesmo assim considera essa carta como de grande valor. Temos, por exemplo, as cartas de Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo de Antioquia, também sucessor de Pedro, porque, segundo a tradição, Pedro também foi bispo em Antioquia antes de ir a Roma. E Inácio foi bispo em Antioquia. Ele também conheceu discípulos dos apóstolos, né? Ele conheceu discípulos dos apóstolos. As cartas que ele escreve são belíssimas. E ele morreu mártir, é um mártir da fé, assim como também Clemente. Morreram por Cristo. E essas 7 cartas que ele deixou, ele escreveu no caminho que estava fazendo para ser martirizado, morto por causa de Cristo. No caminho ele escreve essas 7 cartas com um testemunho de fé belíssima, né? E Inácio vai nos falar de muitas coisas, por exemplo, da Eucaristia, da estrutura da igreja, e ele escreve por volta do ano 105, 107, né? Ali, 7 anos depois da morte do apóstolo João. Então veja, são textos belíssimos e muito importantes como testemunho dos primeiros séculos da igreja. Nós temos os textos de Justino de Roma. Justino é um convertido, ele era filósofo, filósofo pagão, se converte ao cristianismo. Ele morre também como mártir por volta do ano 160 e também escreve textos muito importantes. Nós temos as cartas, a carta de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi bispo de Esmirna e ele conheceu o apóstolo João, né? Conheceu o apóstolo João, assim como também conhecia Inácio de Antioquia, né? E escreve, inclusive, também, né, a Inácio de Antioquia, ou Inácio escreve a Policarpo, não me lembro exatamente, mas eles se conheciam. E, para vocês verem, eles conheceram o apóstolo João. Então, uma carta muito importante, né, de Policarpo. Nós temos fragmentos de Egésipo. Egésipo foi um historiador cristão lá do primeiro, segundo século. O livro que ele escreveu se perdeu, mas muitos fragmentos são conservados e ele nos traz um testemunho importantíssimo dos primeiros séculos da igreja. Nós temos algumas apologias, que são defesas da fé,
que foram escritas por Justino, do qual eu já falei, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia e Tertuliano, né? Cristãos que vão escrever ao imperador para fazer a defesa da fé cristã. Isso lá no século II. Então são obras importantíssimas. Como obras teológicas, nós temos as obras de Irineu de Leão, que foi bispo de Leão, foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de João. Então veja a importância, né, de Irineu, que está lá na sucessão dos apóstolos, né? Então o seu livro é de importantíssimo valor. Temos os textos de Hipólito de Roma, entre eles um texto chamado A Tradição Apostólica, também que nos traz importantes testemunhos, né, da igreja e da vida da igreja no final, né, no século II. Temos os textos de Orígenes, que vai ser um dos primeiros grandes teólogos, né? Irineu é o primeiro grande teólogo da igreja, mas também temos aí, né, Tertuliano e Orígenes, que escreve já por volta do ano 200 e pouco, né? O primeiro a fazer traduções da Sagrada Escritura, um grande conhecedor da Bíblia. Temos os textos de Cipriano de Cartago, que foi bispo em Cartago, e assim por diante, vários outros chamados padres da igreja. Então, nós queremos justamente trazer os testemunhos destes homens naquilo que eles falaram sobre a Eucaristia, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo: apresentar e comentar brevemente os textos antigos que dão testemunho cristão sobre a Eucaristia. Referências, instruções, doutrina, textos litúrgicos também, que são tesouros da fé cristã. E assim, nós vamos poder observar que o centro da vida e do culto cristão era o partir do pão, aquilo que está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, era como se estruturava a vida da igreja: o ensino dos apóstolos, né? A comunhão no partir do pão e nas orações. O partir do pão era como eles chamavam a Eucaristia, que teve vários nomes, né? Mas a essência é a mesma. Então, celebrado sobretudo no domingo, como Eucaristia, ou seja, como uma ação de graças, a palavra Eucaristia significa ação de graças, como presença real de Jesus, como um sacrifício, numa liturgia da palavra e liturgia eucarística. E aí, para entender, né, o que é sacrifício, né, liturgia, eu sugiro que voltem ao curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, onde nós tratamos, né, dessa questão da Eucaristia como um sacrifício. E nós vamos poder observar nos testemunhos dos primeiros cristãos que eles de fato entendiam a Eucaristia como presença real de Jesus, como sacrifício que era no qual se celebrava, né, o sacrifício de Cristo que era atualizado na Eucaristia, né, numa liturgia da palavra onde se fazia a memória de Jesus, né, e da Escritura, e como liturgia eucarística, né, como uma ação de graças, onde nessa ação de graças se proclamava as maravilhas de Deus e ao mesmo tempo tornava presente essa maravilha de Deus que é o próprio Cristo na sua entrega, na sua paixão, morte e ressurreição, que é para nós, né, salvação, né? Então, nós vamos ver que os primeiros cristãos assim entendiam a Eucaristia. Perceberemos que a Igreja Católica guardou e transmitiu fielmente o conteúdo central daquilo que Jesus instituiu e deixou aos apóstolos: fazer isto em memória de mim. Isto vai se mostrando nos testemunhos ininterruptos que aparecem nos escritos dos pais da Igreja, que se seguem ao Novo Testamento, ou seja, dos primeiros cristãos, que estão lá nos primeiros séculos, né, acolhendo, recebendo o testemunho da fé dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, que estão transmitindo também, né, nas suas comunidades e, na medida do possível, escrevendo e nos deixando estes belos testemunhos. Fica o convite para nos acompanhar passo a passo, né, para assim a gente poder vislumbrar esse tesouro da igreja e perceber como ela, desde o início, foi fiel ao mandato de Jesus, acolheu aquilo que Jesus mandou fazer, continuou fazendo a mesma coisa e, passo a passo, aprofundando esse mistério, né, no conhecimento dele, no entendimento
daquilo que se celebrava e que foi sendo testemunhado desde os primeiros séculos. Então aqui a gente vai poder perceber, né, e compreender melhor o mistério da Eucaristia, seja a partir da Escritura, e de novo faço o convite para acompanharem o curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras e complementarem, né, o curso sobre a Eucaristia na Bíblia no testemunho da igreja primitiva, no modo como a igreja, né, acolheu, celebrou e viveu esse mistério. E assim a gente poder nos aprofundar mais ainda no conhecimento do mistério da Eucaristia, que é o centro da fé da igreja, daquilo que celebramos. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando nesta série, a Eucaristia, o testemunho da igreja primitiva. Paz e bem.